Fala pessoal, Papo de Salão no ar. Hoje nós temos aqui a presença de Andréia Monteiro. Andréia, muito prazer tê-la aqui, tá? Tudo bem, Carlos? Ela vai nos contar um pouco da sua trajetória, da sua vida e, claro, né, o que ela vai nos trazer sobre a campanha A Vereadora para 2025. Mas antes, não esqueça de compartilhar essa entrevista, o nosso canal com seus amigos, colegas, vizinhos, inscrever-se no canal, né? Ativar o sininho para receber notificações e curtir a nossa página. Tá ok, pessoal? Andréia, tudo bom? Tudo bom? Primeira vez como vereadora? Sim, primeira vez. Primeira vez saindo como vereadora. Qual é a sensação? Olha, eu estou muito curiosa. Antes de começarmos com as pautas, né, da sua candidatura, eu queria saber quem é a Andréia. O que a Andréia faz? E por que, depois, por que ser candidata a vereadora? O que te levou? Então, acho que quem é André pode responder tudo. Boa. Já sentiram que o sotaque dela é do Rio, Niterói, isso, né? Então, isso. Nasci em Niterói e eu fui justamente nessa cidade. Eu estudei num colégio chamado Colégio Salesiano, um colégio de padres, e era um colégio que tinha muita campanha, chamava Campanha da Fraternidade. É a Campanha Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Todo ano tinha uma campanha, um tema. E eu lembro que eu estava na sétima série, na época, sétima série. E eu me envolvia sempre nessas campanhas, e só eu me envolvia, pouquíssima gente se envolvia. E sempre querendo atuar nessa área social, ajudando alguém. Uma vez eu lembro que o tema era construção, a gente tinha que arranjar material de construção para ajudar as pessoas que não tinham condições de comprar material de construção para construir suas casas, e eu saía pedindo cimento nos estabelecimentos, né, comerciais, e pedia para o meu pai carregar aquele saco de cimento. Meu pai reclamava muito, falou assim, vai ter que usar meu carro, carregar cimento. Mas era isso. Então eu acho que a escola foi ela que me formou, foi nesse campo social. Na verdade, a Igreja Católica, né? Foi onde eu fazia esse exercício. Além disso, eu me juntava com outras pessoas de outras igrejas. Eu gostava muito de ir para a rua à noite, levar alimento para as pessoas que moravam na rua. E no Rio já tinha muito nessa época, né? Aqui está começando agora, imagina. Eu tinha naquela época que 16 anos, 14 anos. 14 anos. Então eu já fazia esse movimento. Eu estou hoje com 56 e agora é que está tendo um problema de morador de rua em Florianópolis. Sim. Então há muito tempo a gente vive isso no Rio. E já está assustando o pessoal do Floripa. Está assustando, e é para assustar mesmo. A gente tem que olhar para isso. E nessa época a gente trabalhava com esses moradores de rua e um dia eu fui abordada por um deles dizendo assim, eu não quero comida. Eu falei assim, não, eu quero conversar. Você pode conversar comigo? Eu falei, posso. E o cara tinha muita coisa para falar, muita coisa legal para falar, uma pessoa muito interessante. Ele era um radialista, ele foi perdendo tudo, perdendo a sanidade mental. Minha pauta é a saúde mental. E perdeu a família, foi perdendo os laços, os vínculos, e a rua virou o vínculo dele. E os moradores de rua, eles se relacionam muito entre eles, né? E ao mesmo tempo eles estão sozinhos, mas eles têm a rua, né? É a casa deles. São sem teto mesmo. E eles acabam gostando daquele ambiente e fazendo daquilo a vida deles. Dá um jeito deles. Não sei se isso é o ideal para ninguém, mas para que você tire essas pessoas da rua, você precisa montar um programa muito interessante, que seja mais interessante que a rua. Porque eles se sentem muito livres ali. Você tem que entender quem são essas pessoas para saber como é que a gente vai dar função a eles. Sim. Bom, isso foi a minha experiência, assim, né, dentro da igreja católica. E dali para frente eu comecei também a frequentar orfanatos. Eu gostava dos orfanatos. Pedia para minha mãe me levar nos orfanatos. E parava às vezes de brincar e ia para os orfanatos. Então eu acho que tem uma característica assim nessa pessoa de quem é a Andréia, que é uma missionária mesmo, tem assim internamente o meu coração, o meu espírito, ele tem uma missão social. Interessante essa parte em que você fala sobre a questão dos moradores de ruas,
de ter um atrativo maior do que a rua, essa interação entre eles, né? Porque é algo que é muito batido aqui em Florianópolis sobre essa questão, né? O que fazer com os moradores de ruas, né? Mas ninguém levantou essa questão que você levantou agora, desse atrativo, dessa vivência entre eles, dessa união entre eles. E até essa questão como você falou, do radialista que perdeu tudo, e as pessoas, engraçado, ele não quis uma comida, uma bebida, né, ou um dinheiro, ele quis conversar. Ele queria um acolhimento, né? Essas Muitas pessoas, pessoas dentro dessa situação passam por isso, né? sim, eu tenho uma moradora de rua que eu acompanho ela tem 5 cachorros. E ela alimenta aqueles cachorros. Eu não sei como é que ela consegue, ela arranja um jeito de comprar ração e ela alimenta eles, né? Ela cuida daqueles cachorros com tanto carinho, tanto afeto. Ela é uma pessoa que tem um princípio, ela tem um vínculo afetivo. São os cachorros. Então, assim, acho que a gente tinha que olhar e estudar esses indivíduos com mais profundidade. Não é só comida, né? Não é só as 3 refeições por dia, é muito mais. Se a gente olhasse o potencial que essas pessoas têm e Sim, realmente... todos que estão ali, alguma história na vida eles tiveram, né? Algo eles tiveram e deixaram para trás para estarem ali, né? Então, potencial todos com certeza devem ter. Alguns esqueceram do seu potencial, né? Outros aceitaram a vida que estão hoje. Mas é delicado, você não acha, É André? delicadíssimo, a gente precisa de um Mas e o programa. aumento? Como se faz com o aumento? E vai aumentar mais. Pois é. E Porque a como se miséria faz? está aumentando e vai aumentar mais. E não adianta querer esconder eles, tem que tratar eles. E não é só eles. O que leva eles para isso Exato. é um sistema que está todo rompido. Então a gente tem que olhar para o macro, né? A gente não pode ficar olhando só para esse ponto. Isso é um ponto. Mas é um ponto que a sociedade está criando isso. Somos nós que estamos criando. Com tantas Desigualdade. com tantas políticas, talvez, que precisem ser melhor atuadas, né? Acho que a gente atua muito mal politicamente. Então, a partir do momento que a gente estiver escolhendo melhor, né, os eleitores puderem escolher melhor as pessoas que forem representar a gente, primeiro saber quem nós somos para saber quem vai representar a gente, né? Porque eu tenho visto aí as pessoas escolhendo pessoas tão violentas para ser representadas. Tem tanta gente inteligente para poder estar ali, né? Com pessoas que realmente estão preparadas para fazer uma gestão política. E aí você, de repente, escolhe uma pessoa que não tem o menor lastro de vida social, de gestão pública, não tem história. Você vai ver a história, não é empresário. Quem disse que o empresário ele tem a capacidade de fazer uma gestão social? Então, eu acho que são coisas que para você realmente escolher quem vai te representar, você precisa saber quem tu é, o que tu quer, qual é a tua pauta, né? Quem que vai te representar. Eu até costumo ser muito... eu sou tímida para pedir voto, né? Porque eu fico assim, como é que eu vou pedir voto? Né? O voto é um voto de confiança, né? Eu acho que a gente tem que comunicar que a gente está em campanha. Mas o voto ele precisa ser doado, você tem que entregar teu voto, você tem que dar um voto de confiança para quem você acredita. E trabalhar mostrando aquilo que você faz, né? Para que as pessoas possam ter conhecimento sobre o seu trabalho. Isso sim, mas isso eu faço todo dia, né? Quando eu estou há 18 anos fazendo um trabalho dentro de um instituto, né? Que é uma organização da sociedade civil. Eu era empresária no Rio de Janeiro, mas já fazia muito esses trabalhos, né, de missão, assim. Sempre trabalhei paralelo com isso, dentro das igrejas, no caso. E um dia eu falei, cara, eu não quero mais nada disso, eu vou abrir uma ONG. Achando que a coisa era fácil, mas assim, é super difícil, não é fácil. Eu levei muito na cabeça para entender um pouco. Agora é que eu estou começando a entender, 18 anos depois. Leva tempo, né? Que você vai... Ninguém te ensina, né, sobre isso. A sua ONG trata o quê? Qual é o assunto dela? Ela trabalha com o A quê? gente trabalha com pessoas com deficiência. Deficiência. Mas bem assim, a deficiência bem no campo mental mesmo. Então, o campo mental é muito difícil de se trabalhar, porque ele é muito invisível, né? E é muito variado, né? Por exemplo, o autismo, né? Que a gente atende 80% do nosso público é autista.
e que cresce cada vez mais. O nome é espectro, né? O transtorno do espectro. Então, quando é um espectro, assim, os indivíduos são diversos ali dentro. Bom, os indivíduos são diversos em todos os campos, né? A gente é muito diferente um do outro. Mas a neurodivergência, ela vai estar tomando conta de um jeito, assim, do espaço público que está todo mundo sem saber o que fazer. E é isso que a gente vai precisar tomar conta. A gente vai ter que montar uns programas e primeiro estudar o diagnóstico e estudar um programa em cima do que está sendo apresentado. Então dizer que a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, a gente vai fazer, mas tem que saber o que fazer primeiro estudando o diagnóstico, o que demanda. O que eu tenho visto hoje dentro da política pública é um apagando fogo. Todo dia alguém tem que apagar um fogo. Parece que a gente não tem tempo de fazer um programa e cumprir um programa. De tão atropelado que está tudo, sabe? É muito caótico. Então precisava que... Eu acho que, por exemplo, né, acabaram as eleições, está todo mundo eleito. Vamos se juntar, vamos se unir, saber qual é a pauta de cada um, vamos conversar sobre isso. Então, e deixar um pouco essa questão do ego, né? O ego atrapalha muito, sabe? Sim. Então, por isso que eu acho que, assim, quando você vem de uma trajetória, assim, missionária, isso ajuda muito, porque tem uma espiritualidade que te guia e que ela não te permite muito, assim, ó, não dá para tu ficar com ego aqui, entendeu? Tu tá a serviço. Então, quando você tá fazendo um trabalho público, tu tá a serviço. Eu lembro que a Marina Silva dizia assim, eu não sei por que as pessoas querem se reeleger tanto. Porque 4 anos já é uma doação incrível. A pessoa quer ficar 4 anos. Você vê assim, um exemplo, né, no Rio de Janeiro. A família do Bolsonaro está há 32 anos. É muito tempo, né? E ao invés de estudar o que foi feito. Então, é muito tempo no poder e tento saber qual é o impacto realmente que foi criado, né? O que foi feito, o que foi trabalhado, quais foram os programas desenvolvidos. A gente tem que estudar mais isso, para saber quem que a gente está votando, reelegendo. Você não é favorável à reeleição? Olha, eu acho que a gente tem que dar chance para outras pessoas poderem também exercitar essa entrega, né? Porque eu acho que, assim, não tem dinheiro que pague uma doação dessa. É uma doação. Tá? Porque é bem pago, não sei nem se é bem pago, eu nem sei quanto que essas pessoas ganham, não faço uma ideia. Eu estou fazendo uma campanha para ser vereadora, eu não sei nem o salário de vereador. Agora foi para 26 mil, se não me engano. Olha, Aumento esse é um ano. salário fechado. razoável, né? Para trabalhar bastante em 4 anos. Então, é isso. É um desafio. Olha, eu fui provocada pelo meu compadre, Rogério Portanova, para estar... Eu tô me sentindo assim, fazendo um exercício, né? Exercitando uma cidadania, né? Dentro de um lugar que eu nunca tive. Então, o que te levou a se candidatar a vereadora foi uma provocação do compadre? Foi uma provocação do compadre e exercitar talvez na prática, né, dentro do legislativo, o que eu já faço aqui dentro de uma organização de sociedade civil. Dentro dos conselhos, né? Eu participo do Conselho Municipal da Criança e Adolescência, eu tenho visto muita coisa interessante, muita gente trabalhando assim, sabe? As pessoas são sérias ali dentro. Elas querem fazer, querem acertar. Mas às vezes o sistema tá tão rompido, para não falar corrompido, que é difícil às vezes as pessoas com bom senso, com bons critérios, pessoas competentes conseguirem chegar aonde tem que chegar, sabe? Você é do Rio. O Rio, há alguns anos atrás, sofreu, não tão longe assim, sofreu algumas catástrofes ali naturais, né? Houve uma motivação populacional para ajudar o Rio de Janeiro. Recente tivemos 2 catástrofes no Rio Grande do Sul. Houve uma motivação nacional para ajudar o Rio Grande do Sul. Todas essas motivações vieram da população e não do poder público, né? O poder público veio trabalhar depois. Isso não caracteriza que a população está começando a mudar a sua visão em relação ao outro, ajudar o outro? Quando a gente tá Abraçar mais o outro? Quando acontece a catástrofe, há uma comoção, uma coisa que mexe muito com todo mundo. Por exemplo, ninguém fala muito mais no Rio Grande do Sul, tá? Tudo parece que nem existe, não existiu mais a catástrofe. Sim. Eu fiquei um mês sem dormir, eu fiquei muito abalada. Eu acho que eu tenho uma empatia exagerada até, sabe? Às vezes ela excede.
E eu falei, meu Deus, eu preciso dormir. E rezava muito, né? Porque eu tenho essa prática, né, da oração. E passava, às vezes, a madrugada rezando por aquelas pessoas, né? Por aquela tristeza toda. O Rio de Janeiro, eu acho que é uma catástrofe diária, né? O Rio é uma cidade... Nossa, a gente sofre muito no Rio. A gente quando sai para trabalhar no Rio, a gente não sabe se vai voltar vivo. É uma tensão. Foi um dos motivos que me deslocou para cá. E quando eu vejo, né? É aceitável, André, uma cidade como essa? Da mesma forma, é aceitável uma cidade como São Paulo ter uma Cracolândia e não serem tomadas devidas providências? Não, nem se pergunta isso, né? Porque não é aceitável, né? Mas eu quero responder a tua pergunta anterior, que, que você me perguntou sobre o poder público que começou a trabalhar depois, né? Eu não sei avaliar, eu não estava lá para ver se o poder público estava trabalhando ou não, entendeu? Eu não sei. Às vezes a mídia te traz uma coisa que você não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. O neurocientista Miguel Nicoleles disse há pouco tempo que daqui a pouco a gente não vai saber mais o que é verdade e mentira, não é daqui a pouco, já está acontecendo isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa, antes de ficar julgando o poder público, a gente saber realmente de fato o que está acontecendo. E eu acho que tanto o poder público quanto diante da tragédia, por exemplo, do Rio Grande do Sul, eu acho que todo mundo fez o que pôde ali, né? Porque não tinha como não fazer. Não podia ser tão negligente assim. Então, eu acho que agora, se a população ela tem realmente, o Estado às vezes ele é tão falho, né? Ele falha, não é que ele não consegue dar conta mesmo. Por que existe um terceiro setor? O terceiro setor ele existe justamente para ajudar o Estado, né, a fazer aquilo que ele não tem condição de fazer às vezes. Então vamos criar um terceiro setor, por isso que o nome é terceiro setor. E é muito grande, a máquina é gigante. E como eu acho que às vezes não tem gestores competentes para tocar essa máquina, fazer essa engrenagem andar, então degringola muito. Então fica essa coisa caótica. E a sociedade civil, quando ela resolve se unir, ela bota para frente as coisas. Ela faz, porque o coletivo é muito forte. Construir uma ponte, por exemplo. Eles constroem, a gente é forte. Né? A coletividade é forte. Não existe individualidade no meio de uma tragédia. Não existe ninguém sozinho. Está todo mundo junto. Está todo mundo com a mesma dor. Então, quando está todo mundo com a Covid, todo mundo com a mesma dor. Então, todo mundo está junto. Então, mas volta todo mundo para o normal, né? E aí volta todo mundo para essa sociedade capitalista que deseducou a gente do coletivo e a gente ficou muito dentro desse individualismo que só reforça o ego. Esse que é o problema. Aí fica todo mundo nesses pequenos poderes trabalhando por si. Né? E aí, o objetivo não era esse. O objetivo é o outro, né? É o cidadão, é um setor público. É isso. Mas mesmo assim você não enxerga que deu uma modificada, claro que durante muitos anos, se a gente for olhar para países um pouco mais envolvidos, como Japão, Coreia do Sul, né, e outros lugares que são um pouco mais envolvidos, quando acontece uma catástrofe dessa, automaticamente o governo, o poder público já toma a frente e resolve a situação. Aí é uma questão realmente de poder público, porque eu acho que a cultura da solidariedade não é uma questão do país desenvolvido Sim. ser mais desenvolvido. A cultura da solidariedade, ela está em qualquer lugar, onde existe gente. Mas com certeza, imagina, né, a gente vê o japonês, né, quando o país dele, quando teve, eu acho que foi um tufão, não sei, foi um terremoto, Terremoto. que acabou com aquilo tudo, né, como eles construíram aquilo tão rápido. Mas eles são organizados há muito tempo, né, para isso, tem uma outra cultura. E eu não sei, sabe, se a gente tem que falar sobre nessa palavra desenvolvido, não desenvolvido. Talvez eles sejam um pouco mais organizados, né, e mais maduros. Eu vejo o nosso país, por exemplo, infantil. Eu acho a gente muito imaturo, né? Porque a gente só tem 500 anos de civilização. Pode ser, talvez, também. A gente está... E vem de uma cultura colonizadora, né? A gente ainda precisa de um patrão. Tem gente que precisa de patrão. Se você não tiver patrão... Tem gente que você contrata uma pessoa, se você não mandar ela fazer, ela não faz. É uma cultura muito antiga nossa. Então é uma outra história, né? Uma outra forma de funcionar que a gente precisa descolonizar, né? Nós vamos ter que... eu vejo hoje
Eu, por exemplo, preciso desaprender um monte de coisa que me ensinaram, né? Eu sou do antigo, agora é que a gente está começando a falar sobre isso. Eu tenho me esforçado muito, porque tem um monte de preconceito internamente que eu vou ter que quebrar. Né? Às vezes umas falas minhas, eu falo assim, nossa, isso não se fala mais. Até brinco às vezes com o Rogério, né, que a gente é mais antigo, mas a gente tem escuta para mudar. Não é questão, porque eu sou assim. Não, a gente tem que mudar. Então, mas é um trabalho que tem que ser feito. É um exercício. Não é fácil. Imagina. Então vamos lá. 2 perguntas em cima da sua ideologia. Saúde mental e o que é o curso de Watsu? Essa é uma técnica que eu pratico há mais de 20 anos. Foi um americano que nos ensinou aqui no Brasil. É uma técnica dentro d'água que a gente acolhe as pessoas dentro d'água. E é um trabalho que só fazendo para entender o que é. É difícil de explicar. Eu até vou fazer uma formação agora com os alunos da UDESC, né, os alunos da fisioterapia. Eu até brinquei outro dia, eu falei assim, cara, a minha vontade era que aquela piscina lá no Negro Querido tivesse, que eu pudesse acolher todas aquelas pessoas, né, que estão sofrendo ali, porque aquelas pessoas sofrem. As pessoas não se drogam porque elas querem se drogar. Né? Eu vim na vida para ser morador de rua e me drogar. Não é isso. O que levou elas a fazerem isso? Às vezes eu tenho vontade de botar elas dentro d'água e acolher as pessoas. Sabe? Porque se você acolhe, se você mostra, se você afeta positivamente um sujeito, ele não vai te agredir. Ele só vai te agredir quando ele é agredido, quando ele é excluído. E aquilo vai ficando realmente difícil. E é perigoso, tá? Porque a saúde mental vai tomando conta, a disfunção mental vai tomando conta junto com a droga e que fica todo mundo violento. E é perigoso. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Mas eu tenho um desejo, um sonho de poder acolher essas pessoas de alguma forma. Com assessoria, né? com profissionais que estão capacitados para isso. Então, o ideal é a assistência social, ela tem que estar em peso, cara, junto com esses programas que estão vindo. A assistência social é muito importante. E assim, é pouco visto, sabe? É pouco visto, é pouco valorizado. Então, por exemplo, essa técnica de Watson é uma técnica que a gente poderia estar aplicando assim, em pessoas que estão com depressão, com transtorno de ansiedade. Ela traz um retorno ao útero. Você se sente dentro da barriga da mãe. Quando você é acolhido dentro de uma água quente, tem que ser quente, a água precisa ser morna. Eu cheguei a fazer muito sobre esse trabalho nas águas do Nordeste, né, que são mais quentinhas. Né? Aqui não tem água quentinha assim. E a pessoa, às vezes, ela vai para um outro estado. Ela vai para um estado interno, bem gestacional, como se ela estivesse dentro da barriga da mãe. E, às vezes, traz lembranças emocionais que não foram resolvidas lá atrás, que, de alguma forma, elas afloram naquele momento. É um trabalho muito bonito, é um trabalho muito delicado. Tem muito a ver sutil. com o renascimento? A gente pode passar por isso, não é todo mundo que chega, mas tem gente que atua um renascimento, renasce ali. E tem gente que descobre coisas que parece que tem alguma coisa guardada no inconsciente que nesse trabalho a gente consegue trazer de volta. É uma linguagem, né, do inconsciente que ela parece que tava tudo escondido lá dentro de um lodo, de uma lama, e você vai mexendo e aquilo emerge. Não tem nada a ver com a indução de PNL? Não, mas sabe que tem a ver com a... Como é que é mesmo o nome daquele negócio que tu faz? Hipnose. Hipnose? Como o trabalho ele tem muito... Ele vai muito lá e cá. Ele tem uma sugestão de hipnose. Então tu cai num ponto que a tua consciência, não é que você fique fora da sua consciência, mas você abre um espaço para o inconsciente falar contigo. Você relaxa bem o corpo até chegar nesse estágio. Exato. Recentemente eu passei por uma experiência de renascimento, por isso que eu perguntei sobre renascimento. Legal. Na Maravilhoso. água também? Não, eu passei por respiração, né? Por respiração. Maravilhoso, por isso que eu perguntei aqui. Você tem que estar no estágio de relaxamento, né? E o Watts também trabalha com a respiração.
Então, assim, são muitos componentes, né? A ausência da gravidade, né? Que você fica dentro d'água ali quase sem gravidade nenhuma, flutuando, com os olhos fechados, e aí os balanços para lá e para cá. E aquela coisa do acolhimento materno, é muito maternal. E realmente vai para um outro lugar. Eu imagino. É. Que eu até mandar um abraço pessoal da Ayahuasca Brasil. Foi fantástico mesmo. Você retorna ao útero e volta depois. É fantástico. Algo sensacional. E você fez esse trabalho com a Ayahuasca? Com a Ayahuasca. Eu fiz o trabalho com o pessoal da Ayahuasca Brasil. É maravilhoso. Interessante. Realmente. Por isso que eu perguntei sobre o Watsu. Muito bom. E a sua bandeira é a saúde mental? É a saúde mental. Tentar resolver, tentar ajudar de alguma forma. Tentar resolver, tentar acolher esse caos que está nesse momento. Eu acho que depois da Covid a coisa piorou muito em relação à depressão e a saúde mental realmente está precisando ter um olhar muito especial. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma força-tarefa, sabe? Então, não vai vir só de um lado, né? A gente tem que estar unido para fazer isso todo mundo junto. Por exemplo, eu acho que a questão da segurança, que é um dos temas que todo mundo discute, tem a ver com a saúde mental. Tem a ver com a forma como a gente lida com o outro. Tem a ver com como a gente trata essas pessoas que estão na rua ameaçando de alguma forma a gente, porque também foram ameaçadas para estar. Elas não estão ali porque elas queriam estar ali. Então, assim, vamos ter que levar propostas, estudar propostas pertinentes que realmente funcionam. E a gente vai ter que fazer um estudo profundo disso. Vamos ter que estudar o diagnóstico de como é que tu está e saber com profissionais capacitados aonde a gente vai chegar. Mas a gente tem que chegar a algum lugar, não pode continuar, porque senão vai aumentar muita coisa. A gente vai virar aqui... Olha, o Rio de Janeiro, e tem coisas que... Acho que aqui ainda tem jeito da gente, sabe, dar a volta. O Rio eu não vejo, por exemplo, como é que a gente vai resolver a questão do Rio? Eu desisti, eu tive que ir embora de lá. Eu vim para cá justamente por isso. E aqui é que está começando a acontecer tudo isso de novo. Uma desorganização, né? Recente foi aprovado a retirada da penitenciária aqui do centro, do centro, da Trindade ali, né? Ainda não identificaram qual vai ser o local, mas já vai ser retirado até 2026. 26? Isso, 2026. Esse projeto já é antigo, todo mundo fala nisso já há muito tempo. Né? Essa retirada, né? Vamos ver. Então vamos começar com a questão de saúde pública, né? Como que você olha para a saúde pública daqui de Florianópolis hoje? Tá precisando muita coisa, viu? Nós temos muitas filas ainda, né? Então, a gente estava comentando isso lá no conselho semana passada, né? Que não tem psiquiatra, né? Muitas mães procurando diagnóstico, os filhos precisando de diagnóstico, ninguém consegue. Essa saúde básica que a gente precisa entender é que a gente não pode deixar uma pessoa 2 anos para um filho fazer um exame. E como é que a gente vai acolher isso? Eu falei assim, nem que a gente atenda coletivamente, sei lá, a gente precisa atender as pessoas. Não pode deixar a pessoa no silêncio 2 anos. É uma angústia muito grande, a gente perde muito tempo quando a gente não consegue fazer um exame, né? Não consegue acompanhar uma criança. A gente perde um tempo enorme que essa criança poderia estar sendo desenvolvida e trazer depois menos custo para a saúde, porque vai trazer custo. Hoje mesmo eu recebi uma ligação do Ministério Público para orientar um autista de 40 anos que ele quer se aposentar. Eu falei, será que alguém estudou a possibilidade funcional desse autista? Sabe, quem sabe a gente pode, de repente, estudar, desenvolver esse sujeito, ele poder trabalhar, sabe, não ter que se aposentar. Será que ele, de repente, não estaria se sentindo mais digno? Então, eu acho que são esses pontos que a gente precisa estudar para não pensar em resolver essa questão caótica agora que está... Porque Florianópolis também aumentou muito o número de moradores, né? Muita gente vinha para cá justamente porque a saúde era legal, né? A segurança era legal, mas não é mais. A gente não conseguiu acompanhar esse aumento demográfico que teve. Então isso é uma questão que a gente vai ter que agora se organizar, vai ter que todo mundo sentar. E não é uma pessoa que vai resolver isso. É um coletivo que tem que resolver isso. É o prefeito, seus vereadores que forem eleitos, a gente sentar numa mesa e conversar sobre o que está acontecendo. Né? Dizer que a gente vai resolver, primeiro a gente tem que saber o que está acontecendo.
para saber como é que a gente vai resolver. Essa questão do espectro autismo, né, eu venho falando bastante aqui com alguns candidatos a vereadores, e lembrando que teve no Papo de Salão a Jennifer Bauer, que é uma psicopedagoga que trabalha com o espectro autista, né, mas ela trabalha na parte privada, né. Na parte pública nós temos um acolhimento muito fraco para essa população que tem espectro autista, e muitas pessoas que não sabem dessa questão do espectro autista ainda, né, de comunidades de baixa renda. André, como resolver essa situação, já que você trabalha com ONGs, né, e você também trabalha com esses acolhimentos, como resolver isso dentro da saúde pública municipal? Olha, eu acho que a gente tem que falar de saúde e educação nesse sentido, assim. E eu vejo assim, por exemplo, o município de Florianópolis, né, eu acompanhei esse trabalho durante alguns anos, acompanho ainda. O município faz um trabalho muito legal, sabe? Eles estão se esforçando muito, mas assim, a demanda é cada vez maior. Eu acho que não dá tempo. Quando eles conseguem alcançar um objetivo, a coisa já andou. Então não dá tempo para as pessoas poderem apagar o fogo que está vindo, sabe? Ele está vindo com muita força e muito rápido. Eu comecei a trabalhar com o espectro autista em 2011. Primeira vez que eu tive contato foi aqui na UDESC. Trabalho na UDESC desde 2011, no projeto de extensão. Eu não sabia o que era. E se falava muito pouco sobre isso. Então eu comecei a observar clinicamente, né, para saber como é que eu ia atuar, porque eu não sabia o que fazer. Quando você não sabe o que fazer, você tem que observar, pelo menos, né, para saber como é que tu vai atuar. E aí eu comecei a ouvir a Temple Grandin, que é uma autista americana que emprestou o cérebro dela para pesquisa, escritora. Comecei a ler os livros dela, ver o filme, comecei a ouvir, entrei no mestrado, estudei mais sobre isso, comecei a ler os artigos. E assim, a gente não dá conta da complexidade que é o transtorno do espectro autista. Então, assim, tem que ter equipes, Sim, né, de várias áreas juntas, assim, esqueci o nome, agora me fugiu, para a gente poder fazer os... E a gente tem que estudar o indivíduo, é um a um, porque cada um é de um jeito, vai apresentar um sintoma de um jeito. E isso está tomando conta de um... E aí o governo do estado, por exemplo, fez um... Não é que o governo está errado, ele fez lá um centro de desenvolvimento autista, muito legal, para desenvolver os autistas que já têm diagnóstico, e a quantidade que não tem. Então essa saúde básica tem que ser trabalhada. Porque você atender os autistas que já estão diagnosticados, é a classe média que conseguiu pagar os médicos para poder ter o seu diagnóstico. Então você não vai estar resolvendo a questão da saúde pública. Entendeu o que eu estou dizendo? entendi bastante o que você Então, quer dizer. a gente... justamente nesse ponto onde eu cheguei da classe baixa, a classe mais vulnerável, que não tem esse acolhimento. Esse acesso é que a gente precisa pensar, sabe? Como é que a gente vai acolher esse pessoal que não consegue ter um exame, ter acompanhamento. É um desespero, não? As mães, elas estão todo dia procurando a gente. Então a gente acolhe, às vezes não tem nem o diagnóstico, a gente já acolheu. Porque a gente sabe que a criança está fora, né, do padrão. Então, às vezes a gente até consegue, sabe, evoluir o caso, sem ela ter, esperando na fila, um atendimento pelo posto de saúde, né? Então, é uma coisa que nós vamos ter que também estudar coletivamente. Não é fácil, é complexo. Não adianta a gente ficar pensando aqui em fazer centros de desenvolvimento sem antes falar da saúde básica. Sem antes pensar como é que nós vamos atuar e atender essa gente toda. Dentro dessa questão existe o fator, né, de contratações, né, profissionais. E aí buscar essa demanda de profissionais para ter esse atendimento todo. Então, a gente vai ter que estudar a parte orçamentária para saber como é que vai fazer essa contratação. Tudo isso é um estudo que tem que ser feito. Né? Por isso que eu falei para você, né? Enquanto a gente não estudar o diagnóstico, a parte orçamentária e saber como é que vai contratar, para levar esses profissionais para o lugar certo. É porque não tem como um psiquiatra atender 1000 pessoas. É muita gente. Será que a gente vai ter que atender, sei lá, em grupos? Pode ser. Pode ser uma solução imediata, sabe? Mas não deixar as pessoas num vácuo, num vazio. Mas profissionais nós temos, né? Nós não temos no poder público, no público, os profissionais. Quem sabe um incentivo do poder público para esses profissionais trabalharem com a questão, sair um pouco do privado, ou fazer
uma associação público-privada, associatividade público-privada, para que haja esse acolhimento. São boas ideias, são boas ideias. A gente precisa pensar em como é que vai fazer isso de fato, sabe? Mas vai ter que não aumentar o número de profissionais e não só aumentar o número de profissionais, como capacitar esses profissionais. Exato. Né? Para saber Mas como vai lidar. agora entramos para a escola. Na escola, que também é muito necessário esse acolhimento, porque além do espectro autista, nós temos aqui também as crianças que têm Down, que não vão para uma associação que acolhem, mas estão participando de escolas. E claro que a gente hoje tem alguns professores já não montante necessário, mas que fazem esse acolhimento individual na escola, né? Então, o município de Florianópolis ele tem um trabalho muito interessante, que são as salas multimeios. Todas as escolas tinham que ter a sala multimeio. Isso eu acho que era um orçamento Sala multimeio. A sala multimeio é uma sala especial que tem dentro da escola comum, né? Eles são atendidos especialmente nessa sala. Eles têm momentos que estão com grupo e tem momentos que eles estão ali fazendo um trabalho mais individualizado. Eu acho um trabalho super inteligente. Pra caramba. Não, é lindo. O trabalho que o município faz aqui é um trabalho referência. É um barato. E só que não tem, a sala multimeio não tem em todas as escolas. Isso teria que ter em todas as escolas. Eu acho que isso seria uma grande solução. Aí você não vai estar... as pessoas vão estar convivendo com as pessoas com deficiência dentro do mesmo espaço, só que vão ter momentos, assim, os momentos que vão ser um momento só deles. Eles precisam dessa atenção especial, precisam. Não adianta querer colocar realmente eles o tempo inteiro dentro de uma sala do coletivo, eles não vão acompanhar. Mas tem momentos em que eles podem estar juntos. E tem momentos em que eles vão estar fazendo um trabalho especial para eles, direcionado, capacitando, com professores capacitados. Isso funciona. Agora, não tem em todo lugar. Então, essa desigualdade é complexa para essas pessoas. Eu tenho, na minha família, né, uma criança com Down, né? E ela sofreu essa situação emocional, né? Porque ela não tem esse entendimento, mas ela acabou absorvendo, né, essa questão emocional pelo não acolhimento dentro de uma sala de aula. O profissional não estava preparado. E até, inclusive, a gente não precisa nem falar a escola, o nome profissional, mas o profissional referiu-se que ela não trataria de uma pessoa, né, com as palavras dela, né, retardada, dentro de uma sala de aula, né? E isso acarretou para essa criança, na época ela tinha 12 anos, mais ou menos, 12 anos, uma questão emocional muito grande. Ela criou-se uma alopécia muito forte no cabelo e perdeu. E a gente que é da área da capilar, a gente sabe que a alopécia ela é desenvolvida pela emoção. E ela sofreu isso aí por um bom tempo. Então, por isso que eu estou batendo em cima dessa questão do profissional qualificado dentro da escola para atender essas crianças. Você já se sentiu excluído? Já. Dói, né? Imagina. Pois é, agora vamos pensar o seguinte. Como é que a escola contrata um profissional que ele não ouviu, não estudou o currículo e contrata para estar nesse lugar? Aí a gente, o profissional está crucificado. Mas assim, como é que a escola faz uma coisa dessa, entendeu? Então assim, não, a gente põe a culpa no profissional. A culpa é muito maior, está no sistema. O sistema é que não está adequado. Não, o sistema não está adequado, concordo com você, porque o secretário tem que fazer o seletivo e o profissional também não está adequado a partir do momento que ele é preconceituoso em relação a esse tipo de caso. Mesmo que ele não tenha o conhecimento do caso, da situação, eu não estou me referindo somente à minha sobrinha, mas estou me referindo a todas as crianças que passam por isso, né, ou adolescentes. Se ele não tem o conhecimento do caso, ele busca, pelo menos, se manter uma situação neutra, né? Pois é, Carlos, mas assim, olha, um profissional, né, um professor que chama, ou seja lá, um sujeito que está no apoio, que chama um indivíduo, uma criança, um adolescente, seja lá quem for, de retardado, eu não sei nem o que te dizer. Eu não sei nem o que eu vou te dizer sobre isso, porque... É a falta de preparo da pessoa para tratar esse tipo de situação, né? A desqualificação. Não é falta de preparo, sabe? Isso é uma desumanidade, né? Uma pessoa que, sei lá, estava vivendo, sei lá, na Idade Média, né? Talvez. Exatamente. Por isso a preocupação em relação à questão da capacitação de profissionais para essa linha.
Há um tempo atrás eu conheci, na formação uma pessoa que eu convivi, sobre a questão das Libras, né? De falar em Libras dentro de sala de aula, né? As psicopedagogas buscando essa formação. E eu achei muito legal ter essa interatividade dentro da sala de aula. Então, eu tenho um filho que está no NDI, Núcleo de Desenvolvimento Infantil, na UFSC. Uhum. E ele já sabe fazer umas letras em Libra. Aí, ó. Ele tem 5 anos. E cheio de orgulho veio me mostrar uma letra em Libra. Ele está me ensinando Libra. Você está vendo que é a escola que prepara. Exatamente. É a escola que prepara. Eu fico assim pensando... É interessante se entrar numa grade curriculada, né? Nossa, mas assim, isso deveria já estar acontecendo. Exatamente. E é muito legal ver a qualidade desse ensino ali, né, no colégio de aplicação, no NDI, dentro da universidade. Mas, cara, me dá uma tristeza de saber que o meu filho está tendo essa oportunidade e milhares de outras pessoas não estão. Sabe? Isso é realmente... Eu queria muito que tivesse todo mundo tendo a mesma oportunidade. Porque até gera um certo entendimento, uma compreensão para receber essas crianças ou que têm esse problema de surdez e de ser mudo, né? Então as crianças começam a ter um entendimento de uma para outra. Isso busca um acolhimento. Se estivesse no poder, se estivesse na questão pública, seria muito mais fácil resolver esse problema aí. Então, aí as pessoas falam que as pessoas não têm empatia, mas a empatia se cria dessa forma, Exato. com esse tipo de programa, sabe? Se você faz um programa inclusivo, tu vai diminuir o bullying, a violência vai ser menor, não vai ter tanta cadeirada assim, né, nos debates, né? Tanta violência, tanta brutalidade, sabe? Isso dá muita preguiça para mim, sabe, nesse contexto político. E me dá um desânimo incrível. Estamos dizendo que a política está evoluindo do debate para o ringue, né? Não, isso não é uma evolução. Não, é evolução ruim. Isso não Porque é uma evolução. em vez de estar melhorando a imagem, está piorando cada vez Não, mais, isso né? é lastimável. A gente nem vamos falar sobre isso, que a gente vai dar motivo para essas redes sociais poderem estar Tá certo. gigantes. Saindo da educação, já falamos também sobre a questão da segurança, temos um outro problema na cidade, e bem grande, que se chama saneamento básico, né? Ai, olha, E o Rio, como você veio de lá, também passa por isso há muitos e muitos e mutos anos. Uma vez no Rio, eu vi as pessoas tomando banho no lixo, numa praia. Eu falei assim, gente, como é que pode, né? As pessoas estavam tomando banho, mergulhando no lixo. E quando eu vim pra cá, né, há 15 anos atrás, em Florianópolis sempre foi uma referência de limpeza, né? Enfim, isso não existe mais, tá? Não existe mais. Eu moro no bairro, quase na frente para a praia, que eu sinto o cheiro de esgoto dentro que é Bahia, né? Ali, Santo Antônio de Lisboa é uma Bahia. Eu sinto o cheiro de esgoto dentro da minha casa já entrando. Então, assim, isso está sendo mascarado de alguma forma, gente, que não é possível, porque eu não E olha sentia só, isso. Santo Antônio de Lisboa é considerado um dos centros gastronômicos mais importantes de Florianópolis, junto com o Ribeirão da Ilha. Mas, assim, quando você vê prédio, subindo, eu falo assim, para onde é que vai tudo isso? Pro chão não vai mais. E a gente está numa ilha, né? Então, assim, não tem muito como vazar. E aí, o que acontece ali em Santo Antônio de Lisboa, que eu morando ali eu consigo ver, é que aqueles caminhões de esgoto vão para lá e sugam, né? Vão sugando tudo porque não tem para onde ir. Não tem saneamento. Não. Isso é uma doideira. Como é que se vive assim? Então, isso Exato. é um problema gravíssimo. Sim, exatamente. Então, é nesse ponto que eu quero chegar, André. Esse problema é um problema que se arrasta há muito tempo aqui nessa ilha. Há muito tempo. Então, existem projetos e projetos que não vão à frente. Para muitos candidatos, eu perguntei sobre a questão da secretaria, se ela tem essa interação entre a CMBio, a Floran, a Fátima e o município. Se há uma divergência entre eles, então, ou por que não é executado, pela agência que foi contratada, a Casan, não é executado de fato esse projeto, porque ele não vai além. Carlos, assim, ó, essa conta não vai fechar nunca. Enquanto a gente tiver dentro da política pessoas que têm interesse privado em construções, em ter cada vez mais prédio, não vai fechar a conta. Mas se você tem interesse em ter prédio,
Para que você traga o atrativo para cá, que são as pessoas, você precisa de qualificação, precisa de qualidade de vida aqui, que é o cartão postal de Florianópolis. Mas quando você começa a perder essa qualidade de vida, teu cartão postal começa a envelhecer e arrastar. Sim, mas quem construiu já ganhou seu dinheiro, já está construindo em outro lugar e depredando tudo lá já. Porque isso é avassalador. Quem fez isso aqui não está nem aí. Já fez, já ganhou seu dinheiro, já foi embora. O metro quadrado mais caro do Brasil é aqui. Essa bolha vai estourar. Vai chegar uma hora que não vai sustentar. Porque não é real. Por isso que eu digo que a conta não fecha. Aí então muda o plano diretor, né? Então todos esses órgãos ambientais, cara, que estavam funcionando para poder segurar tudo isso, eles são esvaziados, né? Eles não têm representatividade. E aí como é que vai fechar essa conta? Tu acha que falta um pulso firme desses órgãos ambientais? Para Não, bater de frente com falta, isso? o pulso firme vem do Estado. Vem de uma coisa muito maior. Isso tem que ser pensado de uma outra forma, entendeu? Não é... O interesse não é isso. Não é... O pessoal tem pulso firme que estão dentro dos órgãos que estão ali para fazer a fiscalização. Mas sabe o que Mas que fiscalização que eles vão fazer se eles estão esvaziados? Mas sabe o que me surpreende, André? É que já passou aqui, graças a Deus, aqui no Papo de Salão, uma quantidade bem expressiva de vereadores, né, de candidatos a vereadores. Todos são unânimes em bater na agente executora que é a Casan. Todos são unânimes. Isso eu estou falando de vereadores que estão se candidatando pela primeira vez e vereadores que já são vereadores. Se todos estão batendo, se eu já tive uma entrevista com o atual prefeito Topázio, ele também bateu. Se eu tive uma entrevista aqui com vários candidatos à prefeitura de Florianópolis que também bateram em relação a isso. O que falta para isso ser executado se está todo mundo mirando para a mesma situação, sendo que a agência executora ela tem um prazo limite até 2033 para que toda a ilha seja uma ilha com saneamento básico completo. Tu fez essa pergunta para o atual prefeito? Eu não consegui com ele agora, mas eu fiz essa pergunta para ele quando eu entrevistei ele na prefeitura. Eu acho que ele é a pessoa que deveria responder isso, né? Que assim, o que a gente viu, o acidente que a gente viu na Lagoa, gente, foi uma coisa absurda. A gente tem um esgoto a céu aberto nas dunas. Isso e continua. Sim. Então, assim, o que foi feito? Segundo a agência, essa parte que tem nas dunas é uma parte tratada já de 80% a 90% de água já tratada, né? Inclusive, há denúncias da rede hoteleira próxima que vende aquilo ali como uma lagoa de peixes, né? De pesca, né? Então, tudo está em rede. Mas essa não é a questão. A questão é o que está acontecendo, porque a agência é uma agência nacional, é uma agência do Estado, né, representativa do Estado, e presta um serviço para a capital, onde a capital é a que mais utiliza o seu serviço. O que acontece para que isso não ande à frente? Por isso a pergunta, as secretarias estão andando juntas? Elas estão olhando para o mesmo âmbito? O atual prefeito me disse que tem muitos problemas com a questão de liderança comunitária. Não é aceitável, principalmente aqui no sul da ilha. Muitas lideranças aqui não aceitam o tipo de projeto que foi estipulado para cá. E existe uma briga bem grande. Disse sobre isso. Não falou nada sobre o continente que, segundo o último candidato, né, um dos candidatos à prefeitura, falou que o continente tem uma questão bem precária no saneamento. Então, mas a linguagem não está sendo igual para todos, está sendo bem diferente. Mas quem sofre com toda essa situação é a população, que também, diga-se de passagem, tem a sua participação nessa condição que estamos, porque muitas pessoas acabam utilizando a rede pluvial como seu escape de esgoto, né? E vai para o mar. Mas falta fiscalização, né? Aí falta fiscalização. Se tivesse uma fiscalização, tivesse uma orientação, isso não estaria acontecendo. É tudo muito precário, cara. É tudo muito precário. E assim, para falar a fundo sobre isso também a gente teria que estudar. Então não dá para eu ficar falando aqui sobre a Casan sem estar lá estudando sobre o que está acontecendo. Então acho que o atual prefeito ele é a pessoa mais indicada para falar o que está acontecendo. Ó, Topázio, o convite já foi feito. Eu acho que... Bora lá, botar a cara a tapa aqui para a gente responder essa questão. Porque é batido bastante sobre isso, bastante.
Saneamento, a gente sai para um outro problema entre si, né? Que é a CONCAP ou o lixo zero. Nós temos também uma data para concluir o lixo zero aqui na cidade, que é 2030. Você acredita que vai chegar lá? Eu acredito. Eu acredito que tem um movimento aqui na ilha muito legal com o lixo zero. Já há muito tempo. Mas eu acho que o município, o Estado tem que estar junto, né? Se a gente não tiver paralelo, não tem força. A gente não tem que ter força. O governo tem que querer estar junto com os movimentos que a gente faz. As OCIPs estão fazendo, as OSCs. Tem tanto movimento legal. O Florianópolis tem muita coisa legal acontecendo. Agora, a gente tem que saber votar na pessoa certa para que isso realmente tenha o exercício dentro do legislativo, né? É isso que eu deixo aqui para o lixo poder chegar lá em 2030. Uma questão O também... lixo zero chegar em 2030 de fato. E para isso também existe não só o apoio da CONCAP, né, que é uma empresa que faz essa regulamentação, mas também da população em questão de ter essa educação, de separar o lixo, o orgânico. Cara, a população prefere votar em empresários do que em ambientalistas. Então, enquanto a preferência for votar em empresário, que sabe fazer gestão, acha que empresário sabe fazer gestão. Sabe fazer gestão, às vezes, por uma direção só, né? A gente não vai... Mas não é a mesma coisa que eles pensam do ambientalista? O ambientalista também só sabe fazer por uma direção? Cara, é uma direção bem melhor, você não acha? Não é a minha opinião. É um contraponto. Porque um pensa para esse lado Eu tô te respondendo com... e outro pensa para o lado de cá. Será que a gente um meio termo ali não é mais interessante? Então... Eu acho que a gente tem que pensar para todos os lados. Exato. Eu não tô demonizando aqui o capital. O capital é importante. Mas o capital ele não pode ser destruidor. Ele tem que ser construído. A gente pode construir. O dinheiro é importantíssimo. Sim. Os empresários são importantíssimos. Tem que estar aí. Mas a gente não pode pensar só nesse lado. Só no lado de construir, sem estudar o diagnóstico das coisas, sem estudar como é que vai impactar o solo, como é que vai impactar a natureza. Não tem tempo para isso. É tudo muito rápido, entendeu? Mas a ilha precisa disso. Como? A ilha precisa desse cálculo de impacto. A ilha ela vive disso. É feito, mas ninguém respeita isso não. É feito, as pessoas estudam. Os órgãos responsáveis por isso estudam, fiscalizam. Mas aí tem... Mas vamos fazer isso aí virar um pouco mais caro no bolso do quem necessita. De repente essa parte consegue enxergar com outros olhos, né? Porque na maioria das vezes as pessoas conseguem enxergar quando dói no seu bolso, né? Não é? Mas não dói no teu? A conta que tu paga? Dói, com então certeza. Já está doendo, não vai doer no bolso, já está doendo. Já está doendo quando você vai tomar banho demais, você toma banho no meio de coliforme fecal. Isso já está doendo. Já está acontecendo, gente, não vai acontecer. Já está tudo aí. Tem que mudar. E para mudar tem que saber votar. Mais cultura, menos cultura? Sempre mais cultura. Como anda a cultura de Florianópolis, na sua visão? Olha, está revitalizando. Estou vendo que ela está com um movimento, está com mais fôlego, né? A gente teve um governo que não deu muito ibope para a cultura, né? Então isso respingou para todo mundo. Então, agora a gente está, o governo federal ajuda muito nesse atual governo ajuda muito, né? Então respinga aqui. É isso. Junto com a cultura vem o turismo. Cidade turística deixou de ser uma cidade de funcionalismo público para se tornar uma cidade hoje, né? O Vale do Silício, na questão tecnológica, e também no turismo. Como que você enxerga isso? Olha, com bons olhos, né? Trazer gente para o turismo é ótimo, tem que ser um turismo que não seja um turismo que degrade também, né? Também tem que ser estudado. Tem que ser um turismo que possa trazer um capital para dentro da ilha sem destruir a ilha, né? O que acontece é que a gente vê, por exemplo, eu estava na Ilha do Campeche e a Ilha do Campeche tem esse cuidado. Tem um número X de pessoas para não ter um impacto ambiental com muita gente. Então, se a gente puder usar desse exemplo para todos os outros lugares, a gente pode chegar a um coeficiente mais qualitativo. Estudar. Sempre. Sempre estudar. Tem que estudar, tem que estar com as pessoas certas, tem que estar com as pessoas capacitadas, os técnicos, né? As pessoas que sabem o que estão fazendo. Tudo que a gente falou aqui
requer recursos. Segundo a atual prefeitura, nós estamos já no limite do recurso, as arrecadações. Tudo é necessário buscar recursos. De onde buscar esses recursos se a gente já está estourando o orçamento? Olha, eu sinceramente não posso te responder isso com propriedade sem ter estudado o que tem mais de recurso, o que falta de recurso. A gente precisa sentar para poder entender melhor sobre isso. Então, assim, de onde buscar esse recurso? Eu acho que tem sempre de onde buscar, desde que a gente tenha gestão para isso. E a gente tem um prefeito, né, tão empresário, né, cara? Então o cara sabe mexer com recurso, né? Por que ele não está mexendo direitinho com recurso? Por que está faltando recurso? Transporte e mobilidade. Mas o que está me perguntando? Sobre transporte e mobilidade, o que você acha da cidade? Cara, tá um caos. Tu anda por aí? Ou fica só aqui no campo? Bastante. Tá um caos, cara. Tá um caos. Outro dia tava tudo parado, né, na SC401, que é onde eu mais me desloco. E não era nada, era volume de carro. É muito carro. Porque mudou, porque aumentou muito o número de pessoas morando aqui. Então eu acho que sim, a gente precisa pensar melhor nesse transporte coletivo, né? Como é que isso vai funcionar melhor. E eu estava conversando com um amigo meu que tem vários estacionamentos, em que ele disse o seguinte, em que a gente tinha que pensar, né, dos carros pararem. Ele deu essa ideia, os carros param e os patinetes estarem ali para as pessoas se deslocarem pela cidade. Tem um estacionamento, né, quem quer pegar o teu carro, né, que não é o ideal é o transporte coletivo, o transporte marítimo, que, pelo amor de Deus, já tinha que ser sido feito há muito tempo. A gente tem total condições para isso. Mas assim, a gente vem falando sobre tudo isso há tanto tempo, cara, então vamos botar as coisas em prática, entendeu? Você fica falando todo mundo a mesma coisa. Eu tenho ouvido todos os debates. E todo mundo bate nessa tecla, do transporte marítimo, de usar mais a bicicleta, de fazer as vias sempre, porque as vias não têm continuidade, né? As ciclovias. Chega uma hora que acaba, você não sabe mais para onde você vai com a sua bicicleta. Então, assim, eu acho que as bicicletas, os patinetes são bem legais, e o transporte coletivo, e o marítimo. Se a gente for pensar, né, nesses estilos de diferente forma de deslocamento, eu acho que a gente pode fazer um transporte mais viável, né? Transporte em massa ser mais usado e com melhor qualidade, né? Existe hoje um subsídio bem alto da prefeitura em cima desse transporte, que é, se não me engano, em torno de 40 milhões de reais ao mês, né? Isso vem dos cofres públicos, né? Eu vi isso nos debates, também tenho ouvido bastante coisa, estou ouvindo muito. Muito bem. Andréia, acho que eu esgotei aqui a minha questão de perguntas, né? Eu queria deixar aqui... Mas eu quero deixar um espaço para você falar. Eu queria deixar assim para todo mundo pensar, né? Toda vez que eu vejo esses debates, são 6 homens, né? Eu não tenho nenhuma mulher como representante para a prefeitura. Isso me faz assim, me dá um dó, cara. E quando a gente entra naquela sala, aquela almarada toda, com pouquíssimas mulheres. Outro dia eu vi só o Porta-Nova que tinha assessora mulher. Era tudo homem. Então, assim, mais presença feminina, sabe? Mais presença das mulheres na política. Tem as vices, né, que ficam como vices, mas poderiam ser candidatas, né? Eu espero que na próxima a gente tenha pelo menos uma, né? Uma candidata. Estamos organizando um papo de salão, um debate entre as mulheres aqui. As vices que são a maioria, né? As mulheres. Eu sempre deixo um espaço no final aqui, né? O nosso tempo já está indo, para os candidatos darem sua declaração sobre sua campanha. Sinta-se à vontade. Então, como a gente falou, né, o tempo inteiro aqui, que a minha pauta é a saúde mental e eu quero poder trabalhar junto com os conselhos, né, junto com a assistência social, junto com o Conselho Municipal da Criança e Adolescência, que são os conselhos que eu estou mais próximo, e poder fazer um estudo, né, um diagnóstico de fato sobre o caos que a gente está vivendo hoje e como é que a gente junto poderia estar resolvendo tudo isso. E não acredito em trabalho de uma pessoa só, eu acho que o trabalho é coletivo, e que a gente vai estar junto fazendo isso. Vou estar junto com meu compadre, com o Rogério Portanova, que vai me acompanhar como cientista político, é quem realmente tem trilhado já, a gente está há mais de 15 anos conversando sobre tantas coisas, né? Para a gente poder botar em prática isso
e falar menos, né? E executar mais. Né? Fazer o que a gente faz aí no dia a dia, dentro da nossa instituição, que a gente também trabalha com esses autistas já há tanto tempo, com pessoas tão legais, né? Eles são tão inteligentes, são pessoas tão sensíveis. Temos também o síndrome de Down. Eu gosto muito de trabalhar com síndrome de Down e com os autistas, né? Os autistas têm problema de interação social. E o síndrome de Down não tem problema com a interação social. O que eles mais têm é interação social. E quando eles estão juntos, isso é um diálogo lindo de se ver. Né? Como é que é possível? A gente quando cria a possibilidade desse encontro, um ajuda o outro. Onde é que é o instituto? Eu estou muito curioso para saber. A gente trabalha dentro da UDESC, a gente trabalha dentro do Centro Cultural Silvio Souza e a gente trabalhava dentro do Parque do Córrego Grande também, antes da pandemia. A gente ainda está se recuperando numa pós-pandemia. A gente quer voltar a trabalhar com as hortas que a gente fazia lá dentro. A gente tinha uma educadora ambiental maravilhosa que nos acompanhava e a gente precisa retomar esse projeto. Então, estamos com fôlego para poder voltar. Acho que ano que vem a gente vem mais por aí. Quem puder e quiser ajudar. O quê? A ONG, sua ONG. Olha, a gente tem um Instagram que é Instituto_Autonomia. Quem quiser pode entrar em contato com a gente que a gente retorna. E a nossa ideia é ocupar os espaços públicos, né, e não ter uma sede. A gente tem uma sede fixa que é uma sala para reuniões e para encontros. Quanto mais a gente estiver dentro dos espaços públicos, podendo mostrar nosso trabalho, é legal. Hoje mesmo, um segurança que trabalha dentro do Centro Cultural disse para mim, olha, eu estou aqui há 5 anos e eu nunca vi um trabalho tão interessante. Eles chegaram aqui no início, tudo rebelde, e agora eles estão indo, chegavam com os pais e agora eles estão chegando tudo sozinhos. Então, assim, uma pessoa, né, com uma visão mais simples, poder olhar isso e ver o resultado. E eu falei para ele falou assim, eu não tenho nada com isso, mas eu vejo isso acontecendo. Eu falei, o senhor tem tudo a ver com isso. O senhor é que faz a nossa segurança. O senhor está dentro do que a gente faz. Então, assim, essa observação me tocou muito, né? De ver que a gente realmente faz esse acolhimento e faz o desenvolvimento das pessoas com deficiência acontecer. Então, a gente tem condições de fazer um trabalho de política pública mais largo, né? Que abranja mais pessoas e que a gente possa impactar mais e mais. Que legal. A minha primeira sócia no Papo de Salão, a Cíntia Graff, tem até hoje o meu querido amigo, né, de coração, que foi o meu atuante dentro do Papo Salão, também tem síndrome, tem o espectro, perdão, no nível 3, se eu não me engano, mas um querido, fantástico, inteligentíssimo, né? O primeiro Papo de Salão foi feito com ele. Nosso primeiro Papo de Salão piloto. Como é mesmo o nome dele? Bernardo Graff. No primeiro Papo de Salão, beijo, B. O primeiro Papo de Salão foi feito com ele. E é um querido. Então, que eu puder ajudar, estarei lá. Então, obrigada, Carlos. Mesmo porque eu acho muito importante ajudar essas pessoas. Né? André, agradeço de coração, tá, a sua presença aqui. Obrigado por passar para a gente todo esse conhecimento em relação ao Watson e também à saúde mental, que, como você falou, como eu falei ali, foi a primeira pessoa que levantou essa questão dos moradores de rua. Até então eu não vi ninguém levantando essa questão. Isso é uma questão importantíssima, né? Conhecer essa pessoa, saber o que está acontecendo com ela de verdade, não julgar ela só pelo fato dela estar ali, né, achando que ela é um drogado, um ex-presidiário, ou alguém que fez mal para outra pessoa e teve que fugir, ou perdeu tudo e teve que se jogar na rua, mas saber realmente qual é a sua história, né? Mas, como eu disse também, é uma situação muito delicada, né? Tem que se cuidar realmente para que isso não se aumente cada vez mais. Né? Agradeço mesmo sua presença aqui, tá? Muito obrigado. Valeu. Tá? E deixo aquele recado para todos novamente, como sempre. E eu acho muito interessante isso que a Andrea falou no final ali, votar em quem realmente tem a capacidade de dirigir uma comunidade, né? Dirigir uma população, administrar. Né, que tenha esse equilíbrio, né, sobre todos os lados, sobre a consciência. Então, quando você for votar, vote com consciência. Essa é a palavra mais forte aqui dentro do Papo do Salão.
Votar com consciência. Não votar por uma indicação de um amigo ou pelo um rosto bonito ou por uma troca de voto. Vote em quem você acredita. Não é quem está na frente que você deve votar. Pensar, não, não vou votar nele porque ele não vai ganhar. O seu voto é seu. Então você vota em quem você achar necessário. Se ele está na frente ou está atrás, não importa. Vote com consciência. Papo de Salão fica por aqui. Obrigado pela presença de vocês no Instagram, tá? Por todos que compareceram. Não esqueçam de compartilhar esse canal, essa entrevista, de se inscrever no nosso canal, né? Ativar o sininho para receber notificações e curtir nossa página. Ok, pessoal? Obrigado mais uma vez e um grande beijo. Papo Salão fica por aqui.